Olá, sou o professor Másio Miguel e hoje vamos falar da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa. Bem, a Revolução Puritana, nós tivemos aí do lado do rei estavam os cavaleiros, defensores do rei, composto por anglicanos, grandes proprietários de terras e mercenários contratados. Do outro lado da guerra, nós temos o parlamento, que eles eram chamados de cabeças redondas, e que nós tínhamos ali comerciantes, artesãos e camponeses. Os cabeças redondas não tinham projetos revolucionários e defendiam apenas reformas que diminuíssem a autoridade do rei e fortalecesse o papel do parlamento no governo inglês. Os cabeças redondas foram liderados por Oliver Cromwell, um puritano membro da Gentry que descendia de uma família que teve importante influência na política no reinado de Henrique VIII. Durante essa revolução, o Cromwell ele fez algumas mudanças para fortalecer o lado do parlamento. Ele foi responsável por reorganizar e comandar as forças militares. Isso ajudou suas tropas a vencer as forças reais, obrigando o rei a fugir para a Escócia em 1647. Uma vez o parlamento ganhando essa guerra, a proposta de Oliver Cromwell era obrigar o rei a aceitar uma monarquia constitucional, na qual seus poderes seriam limitados por uma constituição. Carlos I recusou-se a aceitá-la e tentou uma nova investida para retomar o controle político da Inglaterra. Entretanto, essa tentativa também fracassou e o rei acabou preso, julgado e condenado à morte por traição. Esse fato ocorreu em 1649 e Carlos I foi decapitado, o que pôs fim à dinastia dos Stuart. A morte do rei provocou também o fim da monarquia e a criação de uma república dentro da Inglaterra. Uma vez instaurada esse novo governo nas mãos do Oliver Cromwell, ele vai tomar uma série de medidas para organizar a Inglaterra. Para fortalecer sua posição, o novo governo fez as seguintes medidas: aboliu os privilégios da aristocracia, confiscou terras e pôs fim à Câmara dos Lordes. Todas essas determinações seria para trazer mais poder para o parlamento e para o grupo da burguesia. O processo revolucionário abriu caminho também para a organização de grupos populares defensores de transformações mais radicais. Dois dos mais importantes grupos que se formaram foram os Diggers, também chamados de cavadores. Eles eram camponeses e alguns antigos proprietários de terras. Esses grupos, eles defendiam a ideia do fim da propriedade privada e a divisão das terras. Já o outro grupo, os Levers, eles eram pequenos produtores com aspirações democráticas. Por isso, eram chamados de niveladores, sendo acusados de tentar acabar com as diferenças sociais e promover a igualdade social na Inglaterra. Os dois grupos ameaçavam a ordem do novo regime e defendiam propostas que desagradavam a burguesia e a gente. Por isso, o governo de Cromwell agiu para reprimi-los e isolá-los. Após a tentativa de um levante, os Diggers foram massacrados e derrotados, e os Leveres foram isolados e perderam a influência política ao longo dos anos. Outra medida importante tomada por Oliver Cromwell foi a aprovação do ato de navegação. Pessoal, o ato determinava que os produtos negociados com as colônias inglesas deveriam ser transportados em navios da metrópole. Assim, ampliaram os lucros das atividades comerciais com as colônias. E isso acabou trazendo uma guerra naquele primeiro momento entre Inglaterra e Holanda, já que muitas mercadorias britânicas eram transportadas pela marinha holandesa. Esse fato fez com que a guerra gerasse grandes problemas para a Holanda. A vitória inglesa foi garantida em 1654, obrigando o governo holandês a reconhecer o ato de navegação.
Esse cenário levou ao fortalecimento de Crowe. O parlamento, formado em 1654, durou apenas 4 meses e foi dissolvido, fazendo com que o governo se concentrasse apenas no governo de Cromwell. Essa situação ela vai ficar assim até a sua morte. Quem deveria assumir o poder deveria ser o seu filho, o Richard, mas o desgaste provocado pelas medidas autoritárias de seu pai fez com que o regime perdesse apoio. Dessa forma, o parlamento vai desejar que nós tivéssemos a restauração da monarquia inglesa, com a escolha de Carlos II, o filho mais velho do rei executado, o Carlos I, para ser rei da Inglaterra. As medidas tomadas por Carlos I serão essas três: anistia e tolerância religiosa, não tomar medidas absolutistas e acabou recriando a Câmara dos Lordes. Então, como vocês estão observando, ele se comprometeu a não realizar nenhum tipo de perseguição aos envolvidos na Revolução Puritana, concedendo uma anistia geral e adotou uma política bem tolerante ao longo do seu governo. Com a sua morte, quem vai subir ao poder vai ser o seu irmão, a figura de Jaime II. E esse novo rei, ele trouxe algumas medidas que acabou prejudicando o parlamento. Ele havia se convertido ao catolicismo e passou a adotar medidas para fortalecer essa religião, especialmente por meio da nomeação de praticantes da religião para altos cargos de governo. Isso desagradou os puritanos e provocou protestos contra o rei. Em resposta, Jaime II afirmou ter o direito de agir sem consulta popular, já que era rei da Inglaterra. Jaime II tomou outras decisões que ampliaram os poderes do rei e diminuíram os do parlamento. Essas atitudes foram vistas como uma tentativa de restaurar o absolutismo na Inglaterra. Por isso que nós teremos aí a ideia de alguns setores que passaram a se opor ao rei e tomar algumas medidas para acabar com esse sistema. Em 1688, teve início uma organização de um movimento para substituir o Jaime II e impedir a plena restauração do absolutismo. É nessa parte que entra a sua filha, a Mary Stuart. A Mary Stuart é casada com Guilherme de Orange, membro da nobreza holandesa. Com a coroação da rainha, Guilherme de Orange se tornaria o novo rei da Inglaterra, mas, para isso, ele precisava assinar um documento intitulado Declaração de Direitos, a famosa Bill of Rights, reconhecendo que apenas o parlamento teria o poder de votar as leis inglesas. O rei e a rainha dividiriam o poder com o parlamento e não poderiam mais governar de maneira absoluta. Nesse caso, perceba que recebe o nome de Revolução Gloriosa, porque não existiu guerras. Foi uma revolução pacífica. Como consequência de todas essas ações, podemos observar a seguinte situação: a Revolução Gloriosa ela vai significar de cara o fim do absolutismo inglês e abrir o caminho para o fortalecimento cada vez maior da burguesia inglesa. Esse grupo tinha influência no parlamento e poderia participar da elaboração de leis e medidas políticas que atendessem a seus interesses econômicos, entre elas o incentivo ao comércio e a expansão das áreas coloniais e dos investimentos em novas atividades produtivas, como as manufaturas. É por essa razão que a Revolução Gloriosa pode ser vista como um primeiro exemplo de uma revolução burguesa, já que abriu caminho para o fortalecimento da burguesia e a transformação desse grupo em um dos principais elementos da sociedade inglesa. A ascensão política e econômica da burguesia fez com que a economia inglesa ganhasse mais força e acelerasse seu crescimento. Dessa maneira, o novo papel da burguesia transformou a Inglaterra em uma nação plena expansão econômica no início do século XVIII.